A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje, Provérbios, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 19. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O livro de Provérbios, então, prossegue mostrando aqui neste exemplo dois caminhos, dois conselhos. O conselho dos pais aos filhos e outro conselhos de amigos, neste caso pecadores. Em primeiro lugar, então, nós vemos o conselho dos pais, no versículo 8 e versículo 9. Todos precisamos, em determinados momentos da nossa vida, de ser aconselhados. Os pais devem aconselhar os filhos e os filhos devem ouvir o conselho dos pais e não julgar que sabem de tudo, como muitas vezes acontece. Observemos que tanto o pai quanto a mãe, aqui neste exemplo, participam da educação do menino e ambos advertem a criança a não abandonar o que lhes foi dito. Esses pais estão a seguir as instruções de Moisés, como nós podemos ler em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9, e sendo fiéis no ensino da palavra de Deus à sua família. Portanto, é isto que estes pais estão a fazer, e é isto que cada pai deve fazer: educar o seu filho no caminho do Senhor, com base na palavra do Senhor. Mas o que seus filhos farão com esses ensinamentos? O que é que eles vão fazer? Isto cabe sempre ao menino, à criança, depois de crescer, decidir o que fará com o ensino que recebe dos seus pais. Há filhos que se perdem, não porque não tiveram bons conselhos, mas porque não escutaram o conselho dos seus pais. Batem com a cabeça na parede e depois reconhecem que erraram. Mas a palavra do Senhor, ela dá-nos estes conselhos e estes exemplos para que crianças, jovens, ao ouvirem os conselhos dos seus pais, aprendam que não precisam de bater com a cabeça, de experimentar coisas que lhes são prejudiciais, nefastas, para perceberem que de facto são prejudiciais e são destruidoras, porque nós temos exemplos na palavra do Senhor que nos mostram precisamente isto. No texto que acabamos de ler, vemos aqui então o clamor de uma mãe ou um pai preocupado com o bem-estar do seu filho. Os pais devem educar os filhos à luz da palavra de Deus, como já dissemos. Os filhos que honram e obedecem aos pais têm a promessa de uma vida longa e bem-sucedida. Porém, os que tapam os ouvidos, os que rejeitam o ensino dos seus pais, estes então estão a caminhar efetivamente para o desastre. Os conselhos que eles pretendem dar ao filho são conselhos preciosos. Os conselhos que estes pais pretendem dar aos filhos são conselhos preciosos. São como uma coroa que confere ao filho ou à filha uma beleza e honra distinta. Assim são os conselhos que encontramos na palavra de Deus para nós. E por isso mesmo precisamos de ouvir os conselhos de Deus. Contudo, existem outros conselhos. Existem conselhos de amigos pecadores, amigos que levam
portanto, por caminhos errados, e é necessário, por isso, termos cuidado com as nossas amizades. Esses conselhos procuram seduzir-nos, sejam jovens ou adultos. Nós temos que ter cuidado com os conselhos que ouvimos. Muitas pessoas, seduzidas por más companhias, são arrastados por paixões mundanas e envolvem-se em caminhos maus, sinuosos, e, portanto, caem em abismos profundos. Quantos casamentos, por exemplo, são destruídos porque os filhos seguiram conselhos de amigos, não ouviram orientação de pais, de pessoas sábias que estavam ao seu lado para lhes aconselharem? Nós precisamos de ouvir bons conselhos, conselhos de pessoas maduras na fé, conselhos que nos edifiquem, conselhos da palavra de Deus, sobretudo. A desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência da nossa geração. A única forma de termos famílias sólidas, igrejas saudáveis e uma sociedade justa é voltarmos-nos para os preceitos, para os ensinos da palavra de Deus, que ensinam a necessidade que os filhos tenham de obedecerem aos seus pais. Os pais são a autoridade de Deus em sua vida, e rejeitar essa autoridade é insurgir-se contra o próprio Deus. Claro que aqui estamos a falar numa questão de princípio, uma vez que existem pais que infelizmente incutem caminhos errados, pecadores, aos seus próprios filhos. Mas aqui estamos a falar em termos de princípio geral. Os pais, naturalmente, têm bons conselhos para dar aos seus filhos. O conselho dos pecadores são conselhos para armar ciladas, derramar sangue, afligir inocentes, roubar bens preciosos aos demais. Por vezes esse convite não nos é feito de forma declarada, mas aos poucos, pela convivência com pessoas que agem desta forma, somos também tentados a agir desta forma. Por isso mesmo, nós precisamos de ter cuidado com as nossas companhias. Precisamos de ter cuidado com aqueles com quem nós efetivamente andamos e lidamos. E devemos ter cuidado para não andarmos e não lidarmos com gente violenta e que nos induza por caminhos errados. Precisamos escutar, então, bons conselhos e conselhos baseados na palavra de Deus. Aqui o versículo 14, ele diz o seguinte: lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Aqui é como se nos falasse de uma unidade. Portanto, os pecadores convidam este filho a unir-se a eles, a estarem em aliança, e uma aliança tal em que eles partilham a própria bolsa, eles partilham o mesmo dinheiro. Portanto, é uma aliança profunda, e nós devemos ter cuidado, naturalmente, com o compromisso íntimo que estabelecemos com descrentes, com pessoas que não têm a mesma fé que nós. Quando nós falamos normalmente em julgo desigual, normalmente pensamos apenas na questão do casamento, mas também podemos falar até mesmo também de negócios que podem ser abrangidos por esta questão do julgo desigual. A bolsa coletiva na qual se acumula o dinheiro da iniquidade, o dinheiro que é extorquido, que é roubado de outras pessoas, é uma bolsa, portanto, maldita, e desta nós não devemos naturalmente fazer parte. Nós lemos no versículo 19 que esses pecadores são movidos pela ganância. A ganância é o caminho mais curto para, efetivamente, a morte, para a destruição. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A ganância é uma sede insaciável de ter sempre mais, de ter de qualquer forma, a qualquer custo, de ter até o que os outros têm, e até ter o que é dos outros. Qualquer um que torne mais fácil a alguém desobedecer a Deus, certamente que não é um bom amigo para nós. Ou seja, se esta pessoa nos ajuda ou nos impele, nos incentiva a desobedecermos a Deus, naturalmente que não é um bom amigo para nós. Nós precisamos de escutar bons conselhos, conselhos baseados na palavra de Deus. E é Deus que tem os melhores conselhos para nós. E é importante, por isso mesmo, escutá-lo somente a Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós.